Gente, que tal você ter um colar feito por você mesmo, hein? Já pensou? Além de ser super estiloso, você ainda usa algo que ninguém mais vai ter igual, já que você pode fazer do jeitinho que você quiser. E a artesã Silmara Filippini vai nos ensinar o passo a passo para você criar um colar com mosaico ecológico. Silmara, boa tarde, Olá, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Você Rogério. já esteve aqui outras vezes, Sim. mostrando essa técnica que faz um sucesso, porque todo mundo fica surpreso com os produtos que você utiliza. Com uma matéria-prima, né? Exatamente. Então, O Rogério, que nós temos de matéria-prima? hoje Conta pra nós gente. vamos fazer um colar de mosaico, como você falou. Nós vamos usar esta embalagem, Olha lá. que é shampoo, né? Tá Que vendo? todo mundo tem em casa, ou produto de limpeza, que Também dá pra também usar. todo mundo tem em casa. Você só tá? faz uma higienização Isso. antes? Aqui no caso eu já lavei, né? Tá, às vezes fica um pouquinho molhado se você permanecer com a tampa. A gente vai descartar a tampa. E a embalagem, eu faço um picote nela e vou cortar. Não é difícil de cortar, Rogério, ó. Você consegue cortar, faz o primeiro picote e aí depois você vai tirar tiras do plástico do tamanho que você precisar, tá? No caso aqui, ó, eu corto um pedaço de plástico. Às vezes o plástico ele tá um pouco úmido, seca para não ficar escorregando. E aqui eu tenho de duas cores, tá vendo? Dentro normalmente ele tem uma cor diferente então você de pode fora. até usar Pode usar os os dois dois lados. lados, exatamente. Dependendo tá? do efeito que você Aqui no queira caso eu dar. cortei e eu vou usar pedaços pequenos. Então, Traz aí as embalagens aí, ó, as cores das embalagens. as cores que pra eu gente ver lá, trouxe ó. aqui, Rogério, eu trouxe as cores do colar que eu vou fazer hoje, que é um colar de girassol. Certo. Tá? Então, aqui eu tenho um marrom, um amarelo, um azul, tem um outro tom de amarelo, um preto, que são as cores que eu vou usar no colar, Tá tá? vendo, gente? O colar... Vamos reaproveitar, então, todas Sim. essas embalagens que a gente tem em casa, né? Sim. Rogério, o colar, ele é um pouco... É o mesmo tamanho desse que eu tô no pescoço. Então, Tá. ele é um pouquinho, né, pequeno para demonstrar. Eu resolvi trazer uma placa um pouco maior, tá? Tá. Uma plaquinha de MDF. Então, a O que eu base é fiz? MDF. A base é MDF. O que eu Tá. fiz nessa placa? Eu fiz um risco de girassol. Se a pessoa pode desenhar à mão livre ou pode passar um carbono e colocar o desenho que quiser, tá? Certo. Eu passei o desenho aqui. Aqui no passinho eu já comecei a colocar. O que eu fiz aqui? Eu já coloquei a cor preta e eu comecei com marrom. Então eu vou mostrar pra você como que eu coloquei esse marrom aqui. Primeiro, como que você corta? Porque são pequenos pedaços, né? Isso. Aqui no caso, ó, eu peguei uma tira da cor que eu estou usando e eu corto tiras assim. Vou colocar em Isso. cima da plaquinha que fica Faz mais bem pra fácil. frente, assim, por favor. olha lá. Isso. Ó, eu corto aqui, peraí, esse tesouro tá meio cega. Corto aqui, certo? E depois eu venho do outro lado e vou dar outro picote aqui, ó. E assim eu tenho as Olha lá, ó. pecinhas cortadas. Vai cortando as pernas. Corta mais um Isso. pouquinho, corta mais um pouquinho. Aqui, ó. Olha lá. Deixa eu só cortar. É bom deixar uma tesoura só pra isso, né? Isso, essa tesoura aqui, ela já tá um pouquinho mastigando. Já cortou muita cortou coisa, né? muito plástico. Muita a tesoura que corta embalagem. plástico, depois não corta outra coisa, viu, Não Rogério? corta. Não. Ó, cortei, certo? Aliás, em breve eu pedi pra Mari, nossa produtora, trazer uma dica aqui. Sim. Como afiar as suas tesouras. Já estão produzindo? Já estão... O que é, Sarinha? Pode falar. Amanhã? Amanhã Já- nós vamos apresentar já essa vou dica. aprender essa dica, Como então. afiar suas tesouras. Não percam, hein? Porque eu também não sei, vou aprender com vocês. Ó, aí aqui, Rogério, o que eu faço? Eu pego cola branca, cola de artesanato, tá? E eu vou depositar a cola na peça. Eu não posso passar a cola assim, tá? Esticada. Eu vou depositar. Porque você precisa que fique uma eu preciso que fique um pouquinho de superfície aí, né? excesso de cola, exatamente. Eu preciso que ela seja depositada. Então Tá. eu coloquei a cola aqui, eu venho com um palito, umedeço na cola e eu venho aqui nas pecinhas, ó, e vou colocando uma a uma. Olha lá. Eu tenho que respeitar a margem que eu fiz do desenho, Certo. tá? Então eu vou pegando as pecinhas, nesse caso as pecinhas têm duas cores, então eu vou pegar elas do lado que eu tô usando, que é esse marrom mais escuro. E eu vou colocar uma do lado da outra até completar todo o desenho.
Mosaico ecológico é o que vocês estão aprendendo hoje aqui no nosso Faça Você Mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar através do nosso WhatsApp 12 997 50 25 65. A Ruth Cardoso, de Indaiatuba, acabou de nos mandar uma pergunta através do nosso WhatsApp. Sim. Ela quer saber se pode cortar com guilhotina. Então, eu nunca cortei porque eu não tenho guilhotina. Mas assim, são peças pequenas e não precisa ser todas do mesmo tamanho. Então eu acho que... Podem ser desiguais, todos desiguais, né? Até porque mais o mosaico fácil. é assim, porque né? você precisa, na verdade, encaixar com o desenho que você tem. Então se as peças for todas quadradas, o desenho vai ter que ser todo quadrado, porque senão elas não vão se encaixar. Certo. Tá? Então aqui, Rogério, a gente vai aplicar todas as peças e vai deixar secar. Eu aconselho deixar pelo menos 24 horas para que a peça seque por completo. Uma vez que a cola aqui está em excesso, ela não está esticada, tá? Perfeito. Então, depois de tudo colado, ela fica assim. Olha lá. Tá vendo? O que eu fiz nessa peça aqui diferente? Eu fiz um furinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um furo. Eu fiz um furinho com a furadeira, tá? Normal, você pode fazer antes ou pode fazer depois. E aqui tá o desenho do colar que eu... Segura aí, então, porque eu quero entender o negócio, ó. Sim. Você corta tudo antes de começar a colagem ou não? Não, eu vou cortando de acordo com o desenho. Aqui, por exemplo, eu vou cortando todo o marrom, preencho o marrom. Tá. Depois eu venho com o amarelo, preencho o amarelo. Para você fazer esses detalhes mais finos, aí você precisou recortar com essa intenção. Isso, eu cortei com essa intenção. Né? Por isso que, assim, eu aconselho a pessoa a guardar Levanta aí e plásticos. mostra de novo no detalhe para mim a peça pronta. Essa o que daqui, você aconselha, então? Eu aconselho a pessoa a não guardar a embalagem inteira, porque ela vai ocupar muito espaço. Então, ela pode guardar em tiras assim, picadas. Certo. Mas não guardar picadinha, cortadinha. Porque o que acontece? Se eu preciso de filetes e eu cortar quadrado, eu vou ter mais trabalho para recortar. Certo. Então, assim, eu determino o tamanho que eu vou cortar. Vamos fazer um pouquinho mais do amarelo agora? Pode ser? Sim, pode. Ó, vamos ver. Aqui o amarelo no mesmo processo. Só que eu acho que eu vou precisar de uma outra tesoura. Eu tô tentando achar ruim, a nossa que tava aqui, Sarinha. Eu trouxe, acho que eu peguei a pior tesoura para trazer aqui, hein, Rogério? Fala sério. Ó, aí aqui, ó, eu vou cortar do mesmo esquema. A Sara tem uma tesoura. Vamos ver, Sara. Ela também acha que não tá boa. Vamos 100% ver essa não, aqui. porque essa daí quebra um galho. Olha, mas... tá bem melhor que a minha, Tá Sara. melhor? Tá. Então pronto. Ufa. Ó, Rogério, salvou. aqui o amarelo, ele também tá em quadradinho. Tá vendo? Ó. Então eu faço esse processo aqui, ó. Não sei se dá pra ver. São tiras. E aí eu venho com a tesoura e eu repico do outro sentido, ó. Nossa, fica lindo, hein? E aí fica bem pequenininho, tá vendo? Tá vendo só? Com a cola, Olha lá, vamos ver de novo. eu vou depositar. Quando tem alguma parte no meio, Rogério, no caso aqui, eu fiz o marrom e deixei secar um pouquinho. Por quê? Porque daí ele não escorrega na hora que eu venho colocando a outra cor para completar. Tá vendo, ó? A Ruth Souza, é isso, Raul? Ruth Souza de Aparecida, ela quer saber se dá para fazer com canudo. Canudo, eu costumo usar esse plástico, com canudo eu nunca fiz. O canudo, a espessura dele é muito fina. Quando você começa a separar os plásticos, você vê que todos têm espessura. Eu uso sempre as embalagens leitosas e nunca uso embalagens PET. Elas são muito fininhas e ela dá muita diferença na hora do rejunte. Então ela dá uma complicadinha aí, porque ela que dá uma essas embalagens desse tipo de material são produtos... quase todos da mesma espessura. Certo. Então aqui, Rogério, ó, eu sempre tenho que respeitar o risco que eu fiz para que forme o desenho, tá? Então aqui você vai colando, deixando um espaço entre elas. Perfeito. Ok? Fizemos todo esse processo, e chegamos nessa parte. Nessa parte. Isso, nessa parte. Vai ter o acabamento, né? Exatamente. Que é com rejunte? Com rejunte. Imagina o rejunte aí, é o rejunte de casa mesmo, de piso de casa, tá? Eu misturo com água e faço uma pastinha assim, ó. Dá pra ver aqui? Só um pouquinho de água. Um pouquinho de água e fiz essa pastinha. Tá. Fiz essa pasta, Rogério, eu vou colocar em cima da peça, normal, aqui, ó. E vou passar com o dedo, espalhando em toda a peça. Eu não costumo usar luva, Rogério. Se a pessoa for alérgica, é bom ela colocar uma luvinha, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com cimento, né? O rejunte, ele é cimento. Então, se a pessoa for alérgica, é interessante ela usar uma luvinha de plástico, né? Daquelas emborrachadas para não ter contato. Tira o excesso. Tira o excesso. Eu deixei até um pouquinho mais molinho para poder ele entrar aqui. E assim, o rejunte passou,
tirou, tá? Tira o excesso. Não deixa secar 24 horas, tá? Senão você não tira mais. Tá. Aqui você passou, eu tenho um pano levemente úmido, tá? Bem pouquinho, quase seco. E eu vou limpar toda a peça logo em seguida. Posso deixar uns minutinhos, se tiver sol, assim, você pode deixar um pouquinho só e já tira, senão ela seca muito e você não consegue limpar. Ó. A Joyce Nunes de Taboão da Serra tá perguntando se com vidro é do mesmo jeito, é o mesmo processo? O processo do mosaico, Rogério, ele é o mesmo processo. Eu já aprendi a fazer o mosaico com cerâmica, que é o mosaico tradicional, milenar. Ele é o mesmo processo. Você cola numa superfície, de preferência uma superfície firme, e o processo de rejunte e acabamento normalmente é a mesma coisa. A diferença é que com vidro e com cerâmica você vai tirar o rejunte com alguma coisa emborrachada, porque senão você corta a mão. Ah, tá. Essa é a diferença. O plástico não corta, então eu posso passar as mãos direto, que não tem problema, tá? Aqui, Rogério, a gente limpa, ó. Eu tenho a peça pronta, Olha né? só. Ela, quando rejunta, ela fica mais... Dá até mais destaque, né? Mais destaque. Depois desse passo, Rogério, a gente passa o verniz normal, que todo mundo conhece, de artesanato. Pode ser o Eu trouxe aqui um fosco. fosco, mas pode ser o acrílico, ou o que a pessoa gostar mais. Tá. Uma tinta, eu coloquei uma tinta marrom para fazer o acabamento de fora, que é normal, todo mundo já sabe. Certo. E aqui, Rogério, eu trouxe um ganchinho, ó, um ganchinho para eu colocar nesse furinho que eu fiz. Aí, com a ajuda de um alicate, você só vai fechar ele aqui. Eu já deixei aberto. A gente fecha o ganchinho. Certo. Olha, gente, porque a Silmara tá fazendo um colar, mas poderia ser um porta-copos. Sim. Poderia ser de um tamanho maior, faz um suplá e assim o colar já está pronto. Exatamente, o colar está pronto. Mostra aí o que você está usando. Olha só que lindo o que ela está usando. Para vocês terem ideias aí de desenhos. E depois vou mostrar com detalhes nos que estão aqui. Enquanto isso, a gente passa os contatos da Silmara para você conhecer, tirar dúvidas, né, Silmara? Isso, pode mandar direct, pode mandar mensagem que eu respondo se a pessoa tiver alguma dúvida do processo. Olha isso aqui. E girassol, coincidentemente, ó, você tem assim os brincos, ó. E hoje a nossa convidada Aline Elstner, coincidentemente, ela coincidiu o tema aí que você está fazendo, mas ela ama girassol. Olha só, essa é a tampa de uma caixa? Essa é uma tampa de uma caixa. Com Nossa Senhora aqui, que lindo. Isso. Esse daí eu quis fazer tipo um patchwork de mosaico, né? Nossa. Todos os pedacinhos de retalho, com uma imagem de Nossa Senhora. Maravilhoso, viu? Parabéns, Silmara. Obrigada, muito obrigado Rogério, por você ter vindo sempre aqui ao nosso programa. Obrigada, e mais pense uma em mais vez. ideias para você sempre retornar. Com certeza. Tá Muito bom? obrigada. Obrigado eu, viu?